Gente, eu quero contar para vocês também que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe os líderes partidários amanhã para definir a pauta de votação do plenário. O André Anelli vai voltar aqui à nossa programação para contar que esse encontro deve servir para discutir a instalação das comissões permanentes, né, Anelli? Fala aí. É isso mesmo, Evandro. O encontro já marcado, já definido para amanhã, 14h, na residência oficial da presidência do Senado. Davi Alcolumbre, então, deve receber os líderes, primeiro para falar em relação às pautas que devem ser discutidas em plenário presencialmente aqui no Senado nessa primeira semana de trabalhos na prática e também em relação à instalação das 16 comissões aqui da casa. A grande maioria delas já tem ali os seus membros, a sua diretoria definida, mas esses anúncios de forma oficial devem acabar ocorrendo só na quarta-feira, que é quando as comissões, então, serão instaladas. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é considerada a mais importante aqui do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, vai ser presidida pelo senador Otto Alencar. E em relação à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, que é responsável, por exemplo, por acabar fazendo algumas sabatinas em torno de órgãos que são de cunho econômico também do governo federal, deve ser presidida pelo senador Renan Calheiros. As indefinições são pequenas, mas todas elas, tanto aquelas que já estão definidas quanto aquelas que ainda não estão, dependem de mais articulação política, devem ser anunciadas na quarta-feira. A gente relembra que nos últimos dias o Senado tem sido alvo de críticas, inclusive de próprios senadores que acabam externando a sua insatisfação em relação a uma chamada marcha lenta aqui da casa. Como a gente pode ver aqui atrás, né, Evandro? Corredores vazios, tem pouca gente passando aqui pelo Senado. A circulação aqui é basicamente de turistas, porque já foi retomada, então, aquela visitação guiada gratuita, mas parlamentar mesmo é muito difícil a gente ver aqui, tanto no Salão Azul, quanto também ali no plenário, que segue fechado, e então toda essa inatividade vem sendo criticada, uma vez que foi logo no dia 1º de fevereiro que foi definido o novo presidente Davi Alcolumbre. A partir de então era para ter havido a retomada na prática dos trabalhos, mas isso não aconteceu e a promessa agora então é que isso seja feito a partir dessa terça-feira com a reunião de líderes para discutir as pautas que estão em andamento e que devem então ser debatidas nessa primeira semana de trabalhos e também a instalação das 16 comissões. Evandro. Obrigado, André Anelli. Ótimo trabalho para você. Zé Maria Trindade, que partido que vem forte aí nesse debate, hein? Pois é, o PL, fortíssimo, que não tinha espaço, né, para luta política no Senado Federal, vem forte, vem ocupando espaços. O lado mais governista, que o Senado é muito dividido, né, mantém a Comissão de Constituição e Justiça, mas o PL, além das comissões, entrou na mesa diretora, o que é muito positivo. Essa divisão, ela é racional. O Alcolumbre queria instalar já na terça-feira, no dia seguinte à sua posse, né, eleição e posse, que é no mesmo dia, ele já queria instalar. Aí os líderes me disseram que pediram a ele, olha, vamos dar um tempo, vamos negociar. É racional, o maior partido perde a comissão, o bloco partidário que pediu a CCJ e assim por diante. Mas existem alguns interesses. O PL quis a Comissão de Segurança Pública e deve ficar com Flávio Bolsonaro, por exemplo, né? O Otto Alencar comanda a CCJ, que é a superpoderosa comissão onde passa tudo. É um espaço de poder muito importante. O PL entra agora no espaço de poder para a luta política e é assim que tem que ser feito. Fala, Piper. Sem dúvida nenhuma, né? Agora a partilha de poder no Senado vai ser muito maior. O PL ficou fora de todas enfim, da liderança das comissões na primeira metade dessa metade de legislatura, lembrando que no Senado são 8 anos, né? Porque se opôs aí à candidatura do Rodrigo Pacheco e resolveu bater chapa, perdeu e ficou fora da composição, então agora ele retorna. O governo conseguiu emplacar aliados nas duas comissões mais poderosas, né? Otto Alencar e Renan Calheiros. Isso, de certa forma, dá também alguma tranquilidade em pautas mais sensíveis. Agora, é evidente que em temas, por exemplo, como segurança pública e algumas pautas de costumes,
aí sim a oposição virá muito forte. Agora, independentemente disso, porque o jogo oposição ao governo, então isso existe desde que qualquer casa legislativa foi implantada no mundo. O problema todo é o seguinte, olhando para o Senado, eu me lembro daquele candidato, 40 anos atrás, surgiu um candidato a prefeito aqui em São Paulo chamado Rivail de Ovídio, que ele divertia o público e todo dia que ele aparecia na TV, a primeira coisa que ele dizia era: onde está você, Franco Montoro? Uma alusão, então, enfim, governador Franco Montoro. A pergunta vale, mas onde está você, senador? Que ninguém trabalha nessa casa. É um negócio impressionante, não aparece nenhum para contar a história. Mas nenhumzinho assim para falar: oi, sabe, aquele senador papagaio de pirata, nem esse aparece. Até isso sumiu. Você concorda, Gani? Olha, eu concordo, né? Eu acredito que o Congresso Nacional perdeu uma certa relevância na discussão mais técnica, né? No debate público. Se a gente olhar, por exemplo, né, aquela discussão se deveria acabar com a CPMF ou não, ali os senadores discursando em plenário, foi uma aula aquilo, né? Tinha bons argumentos para os dois lados. E hoje a gente não observa mais esse tipo de coisa. É simplesmente briga por comissão, briga por emendas, mas aqueles discursos, né, em plenário muito bons e aproximando a população do debate público ficou para trás, infelizmente. Fala, Segre. Fica muito claro que o Congresso não está atendendo às expectativas da sociedade, sobretudo no momento em que grande parte da população está passando por dificuldades econômicas, com salários estratosféricos, com mordomias muito grandes, e tem alguns senadores que reclamam dessa inanição por parte do presidente para colocar a pauta em dia e falar: vamos trabalhar. Estamos aqui sendo pagos para não fazer nada. Isso é uma reclamação, às vezes oportunista por parte da oposição, mas o certo é que tínhamos todos mais expectativas de que logo no começo já estariam soltando rojões em quanto à quantidade de pautas, porque tem muita coisa urgente para ser resolvida. E parece que para o Senado essas urgências são somente para a sociedade.